capítulo 27, nós vamos ler os versos 45 ao verso 56. Diz o seguinte a palavra de Deus: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eles chamam por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvar. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centuriões que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Sobre a sua cabeça. Santíssimo Deus, nós nos reunimos hoje, nesse santo dia, não para falar, mas para essa santa convocação, essa santa reunião. Nosso intuito e o que a tua palavra nos convoca é a sentarmos e ouvir a tua voz. E é por isso, Pai, que já nos arrependemos dos nossos pecados. Entoamos louvores por causa do perdão dos nossos pecados. E intercedemos pelos nossos irmãos certos que Cristo é o nosso advogado. Mas agora, Pai, te clamamos, fale conosco. Fale conosco por meio da tua palavra, por disposição da tua palavra. Que o teu nome seja engrandecido, que Cristo seja exposto, crucificado diante do teu reino. A respeito do pregador, fale conosco, em nome de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Mateus escreve o início desse momento, colocando um horário em que a terra ficou em trevas, aproximadamente de meio-dia a 3 horas da tarde. É isso que quer dizer. Era uma sexta-feira, mas nós podemos retornar ao capítulo 21. Nós vamos ver que Jesus começa esses momentos de sofrimento num domingo. O capítulo 21 fala da entrada triunfal de Jesus. É o domingo anterior à crucificação, quando Jesus chega em Jerusalém. Marcos deixa isso muito claro, lá no referencial em Marcos, quando ele termina a descrição da entrada de Jesus em Jerusalém, ressaltando que no outro dia seria a segunda-feira. Jesus começa nesse domingo, entrando em Jerusalém, cumprindo a profecia. Mateus ele é muito preocupado em demonstrar em todo o decorrer do Evangelho que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E a entrada de Jesus em Jerusalém é o que o profeta diz, que veio o rei da filha de Sião, vem o rei humilde montado em jumento, e um jumentinho, uma cria de animal de cabra. E o rei dos reis, aquele que 3 anos atrás começou a falar do reino de Deus, que ele estava próximo, que era necessário arrependimento. Ele entra como rei acima de todos os reis.
aquele que negou de Satanás, recebendo os tronos de toda a terra, entra humilde, sentado em um jumento. E aquela multidão o exaltando e clamando, hosana nas maiores alturas, porque bendito é o filho de Davi que vem em nome do Senhor. Hosana, uma palavra que também pode ser expressada como salva-me, ó Deus. Essa era a ideia. Salva-me, ó Deus. Salva-me, porque esse é o prometido, é o bendito que vem em nome do Senhor. No domingo anterior, Jesus chega a Jerusalém, na sua última visita a Jerusalém. Na segunda-feira, ele entra no templo e purifica o templo. Ele entra no templo e mostra que ali é a casa de oração, e não a casa de comércio. Ele demonstra que ele, na realidade, é o templo. Ele chega a curar no templo e a ensinar no templo. Na terça-feira, Jesus volta ao templo. Ele dormiu fora e ele volta ao templo e passa a ter vários embates com os fariseus, com os saduceus e muitos ensinamentos àqueles que ouviram. Aqui começa o que Jesus, as instruções de Jesus traz no capítulo 21, do verso 18 até o final do capítulo 25. Jesus ensinando, mostrando a sua autoridade, ensinando os discípulos, ensinando sobre respondendo às questões dos fariseus. Depois, fazendo várias advertências com os fariseus, no capítulo 23. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, escribas e fariseus, guias de cegos, ai de vós, sepulcros caiados, insensatos, cegos, hipócritas. Jesus duramente critica os fariseus no templo, nessa terça-feira. Na madrugada da quarta-feira, verso 26, Jesus anuncia novamente a sua crucificação. Ele diz no verso 2 do capítulo 26: sabeis que daqui 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. De acordo com a contagem judaica, faltam os 2 dias. Provavelmente Jesus falou isso na madrugada da quarta-feira. Ou seja, ele ficou acordado e ensinando durante toda a terça-feira até a madrugada. E na madrugada da quarta-feira, ele dá essa instrução aos discípulos. A instrução que eles deveriam preparar-se para a Páscoa, que seria daqui a 2 dias. Na quinta-feira, no versos, ainda na quarta-feira, Jesus é ungido. E ele mais uma vez anuncia a sua morte. É interessante que esse é um evento onde entra uma mulher, uma reunião onde só tinham homens. Entra uma mulher que é desconfiada, que não é, que é tida como uma mulher pecadora por aquelas pessoas, e derrama precioso perfume de Cristo. Em outro evangelho até fala-se da reclamação dos discípulos de que poderiam se guardar esse dinheiro para ajudar os pobres. E Jesus repreende eles, diz que os pobres sempre terão com eles mais preço, mas elas estariam de joelho para a morte. Jesus vem anunciando a sua morte. O rei que entrou em Jerusalém vem anunciando a sua morte. É muito diferente de toda expectativa que se tinha de um Cristo, de um Messias. Ele chega de forma humilde, ele chega num jumento e ele chega falando de morte. Ele não chega como um exército, ele não chega tomando o poder, ele não chega expulsando os romanos. Ainda nessa quarta-feira, Judas firma um pacto de traição a Cristo. Os versos 14 a 16, ele troca Cristo por 20 moedas. Na quinta-feira, verso 16, do capítulo 26, verso 17 em diante, é o primeiro dia da festa dos pães asmos, que era comemorado na quinta-feira, à tarde, quando o cordeiro era imolado. É nesse dia que Jesus faz a ceia. Nesse dia que ele
anuncia que o sangue dele e o seu corpo seriam entregues em favor de muitos. É nesse dia que João relata que Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus anuncia que a sua carne será rasgada, que o seu sangue será derramado. Porque era na quinta-feira que o cordeiro era imolado para a Páscoa. Na quinta-feira, Cristo estava anunciando a sua imolação. Ainda na quinta-feira de noite, Jesus vai ao Getsemane. No Getsemane, Jesus ora por 3 vezes a mesma oração. Jesus leva consigo os apóstolos, separa 2 para se aproximar mais com ele em oração. Em nenhum momento você vê Jesus reclamando do seu ministério ou do sofrimento que ele haveria que passar. Mas aqui Jesus pede oração. Jesus ora clamando a Deus que afaste esse cálice. E quando Jesus volta, encontra Pedro e os demais apóstolos dormindo. Jesus repreende, e nem uma hora vocês conseguem orar comigo. Jesus retorna, e mais uma vez angustiado até a alma, angustiado a ponto de morrer. Jesus sabia o que ele enfrentaria na sexta-feira. Jesus mais uma vez pede para que eles orem e vigiem. Jesus retorna a orar, derrama gotas de sangue. Jesus não temia Pilatos ou Herodes, ou os saduceus, ou os fariseus. Jesus não temia a espada, Jesus não temia rei humano. Jesus ora clamando que se passe o cálice da ira do seu próprio Pai. O cálice da ira de Deus. E os discípulos pela segunda vez são encontrados dormindo. Na terceira vez, encontrados dormindo. Jesus só acorda, porque ele saberia que seria preso logo adiante. Então aparece o traidor, beija o seu rosto. Jesus desarmado, passivo na situação, humanamente falando, é preso. É aqueles mesmos apóstolos que na quinta-feira, logo antes da ceia, diziam que iriam com ele até a morte. Todos fogem. É o versículo 56 do capítulo 6. Cumpriu tudo isso, porém aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Jesus é preso. Jesus é levado ao Sinédrio. O Sinédrio era a cúpula dos líderes religiosos, dos fariseus e saduceus, basicamente os fariseus, os que dominavam o templo, que ensinavam o templo. Jesus é humilhado diante deles. Jesus é condenado na madrugada da quinta-feira para a sexta. Pedro acompanha tudo isso e novamente nega a Cristo por 3 vezes. Não apenas dormindo enquanto deveria orar por 3 vezes. Não apenas fugindo quando foi preso, quando Cristo foi preso, ou desobedecendo às ordens de Cristo, quando atacou o soldado romano, atacou os soldados do Sinédrio. Pedro nega por 3 vezes, ao invés de ele ser condenado por ser filho de Deus. Na sexta-feira, capítulo 27, Jesus é entregue a Pilatos. Verso 14 diz que o servo sofredor enfrentou todo aquele julgamento calado.
Pilatos não queria condená-lo. É o que Lucas 23:4 diz. Em Lucas, mostra que Pilatos também mandou Jesus a Herodes. Queria se livrar daquele problema. Porque Jesus era galileu, o chefe governador da Galileia estava lá em Jerusalém. Jesus leva, Pilatos entrega Jesus a Herodes para que ele seja julgado por Herodes. Lá Jesus é escarnecido, mesmo quando o servo sofredor. O juiz que irá julgar todos os homens está sendo julgado por homens impenitentes. Ainda assim ele promove a reconciliação de Herodes e de Pilatos. Jesus volta a Pilatos. Herodes não quis julgá-lo. Pilatos manda açoitar a Cristo e soltá-lo. Porém a multidão não quer. Pilatos tenta arrumar uma forma de inocentar a Cristo, ou pelo menos liberar a Cristo, dizendo que é o dia da festa, da Páscoa, eu tenho que liberar, eu tenho que soltar os prisioneiros. Quem vocês querem que eu solte? Que o povo clamava, Barrabás. Mateus 27. E perguntado ao povo, perguntou ao povo o que eles queriam que fizessem com Cristo. A multidão que no domingo passado o recebeu com suas roupas estendidas, seus panos estendidos no chão, para que ele passasse como jumento, clamando hosana ao Senhor nas alturas, agora gritava: crucifica-o. Mateus 27, 33 a 44. Chegando a um lugar chamado Gólgota, 27 a 31. Crucifica. Jesus é entregue aos soldados para ser açoitado, humilhado. Nele é colocada uma coroa de espinhos e zombam, fazendo dele um rei mentiroso, um rei humilhado. Mas eles não sabiam que a ironia não eram eles quem estavam fazendo, era o próprio Deus. Eles estavam zombando daquele que era de fato o rei de vocês. Então Jesus Cristo é entregue para ser crucificado. Ele toma a sua própria cruz como bode expiatório, sai de Jerusalém e chega ao Gólgota, verso 83, capítulo 27. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando as sobras, e assentando ali o guardaram. Por cima da sua cabeça puseram a escrita a acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destrói o santuário e em 3 dias o rei edifica, salva-te a ti mesmo, se és o filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: eu sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Jesus é crucificado fora da cidade como um bode expiatório, tipo do Levítico, aquele que recebia o pecado do povo e era mandado para o deserto.
Ele está no lugar da caveira, no lugar da morte, fora da cidade. Lhe deram de beber vinho com fel. Alguns até dizem que foi um ato de misericórdia, mas pelo contrário. Aqui é uma referência ao Salmo 69, versos 20 e 21, que diz o seguinte: o opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas de balde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber água. Jesus teve sede e fome. E o que eles fizeram é dar algo amargo a ele. Jesus não quis beber. Ele procurou por alento, ele procurou por socorro, assim como Davi, seu pai. Jesus foi crucificado em uma cruz de formato tradicional, formato conhecido por todos. Existia cruz em formato de X e cruz em formato de T. Mas o verso 37, quando fala que a sua acusação estava sobre a sua cabeça, acima da sua cabeça, nos mostra que a cruz era de formato normal. A pessoa poderia ser presa nessa cruz amarrada, as mãos e os pés, gravado com as mãos e amarrado os pés. Mas Jesus foi gravado com as mãos e com os pés. Essa morte poderia durar até 3 dias. Geralmente as pessoas morriam por asfixia. Não conseguia sustentar o peso do seu próprio corpo nos pés, nem nas mãos, por causa da posição era desfavorável. O ombro de seu tronco fazia comprimir os pulmões e a pessoa morria por asfixia. Porém, Jesus tinha sido açoitado com os seus pés e suas mãos furadas, pregadas numa cruz. Estava nu, como era o costume naquela época. E não se cumpriu o que diz o Salmo 22, verso 18. Abra o seu livro do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe de mim, se acha longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiam e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou o verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezados do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e perseverar, estando eu ainda no seio da minha mãe. Ai, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de vazão me rodeiam. Contra mim, bramem a boca como faz o leão, o que despedaça a rude. Derramei-me como água, os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua me apega no céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles estão me olhando, encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deito sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha,
apressa-te em socorrer, livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das falsas do leão e dos chifres dos búfalos, sim, tu me respondes. Meus irmãos, declarei o teu nome, cantei-te louvores no meio da congregação. Vós que temei o Senhor, louvai, glorificai vós todos os descendentes de Jacó, reverenciai, vós todos as posteridades de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou nele o rosto, mas ouviu quando ele gritou por socorro. E tive o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença de quem os tem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que buscam. Viva para sempre o vosso coração. Até aqui por enquanto. O Salmo 22 é cumprido na crucificação. Suas vestes são repartidas, zombam dele, meneiam a cabeça. O Deus de Deus, o Senhor, o Deus encarnado, está agora na cruz, sendo zombado dos malfeitores. É sexta-feira à tarde. 3 horas da tarde, desde meio-dia, havia trevas. Não há necessidade de a gente especular que tipo de trevas eram essas, era um tipo de eclipse, ou se era só naquela região, não é? A importância que tem isso aqui é que trevas era sinal de juízo sobre uma nação, que é o que Amós, capítulo 8, verso 9, deixa muito claro. Essas trevas eram sinal de um julgamento acontecer logo mais, ou que já estava acontecendo. Que julgamento era esse? Jesus estava sobre nós. É o que Paulo fala em Gálatas 3. Jesus estava morrendo pelos pecados dos seus eleitos, da igreja de Deus, como ele falou na ceia, que o seu corpo seria moído e que o seu sangue seria derramado em favor de Deus. É o que diz Isaías 53, versos 4 a 6, que fala que as nossas doenças, os nossos pecados estavam sobre ele, e ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. E naquele momento, até a criação reconheceu a seriedade do pecado, a seriedade desse julgamento. A criação estava em trevas. Cristo derramou seu sangue num suor, na expectativa daquele momento. Provavelmente a criação entendeu melhor que você a necessidade de reconhecer a seriedade do pecado. Melhor do que os apóstolos que dormiram no lugar de vigiar. Se você parar para pensar, meditar no que Cristo padeceu naquela cruz, era 3 horas da tarde, e desde meio-dia a criação estava em luto, porque sabia que Cristo estava sendo amaldiçoado, estava sendo julgado, experimentando o salário do pecado. Ele que é bendito, ele que é santo, ele que é o inocente, como ovelha muda, enfrentou o julgamento de Pilatos, de Herodes e do Sinédrio. Como ovelha muda, enfrentou a zombaria dos religiosos daquela época. E a criação se contristou diante da morte de Cristo. Toda a terra estava em trevas. Por volta da hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, o servo sofredor, a ovelha muda, falou. Às 3 horas da tarde, o Filho unigênito de Deus grita
Shema Sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? A segunda pessoa da Trindade, o Filho perfeito de Deus. Não é como ser desamparado pelo seu pai terreno. Ele não merecia a morte. Ele foi santo durante toda a sua vida, carregou sobre si a responsabilidade pactual de ser perfeito para que você fosse justificado. Jesus jamais temeu a morte, a cruz. Aqui não se trata de um sofrimento, como a blasfêmia daquele filme Paixão de Cristo mostra, como se fosse um sofrimento apenas físico. Jesus estava aqui experimentando o inferno. É justamente isso que o Pedro quer dizer quando diz que ele desceu ao inferno. Ele experimentou o desamparo do próprio Deus. Não foi pelos pecados dele. Deus meu, por que me desamparaste? Não existe dor física que se compare a isso. Provavelmente o que Jesus fez aqui foi uma citação do Salmo 22, que a gente acabou de ler, porém em aramaico. É o Senhor que foi calmo, é o homem que foi calmo. Quando lá em Lucas 23, ainda na cruz, pregado naquela cruz, ele olha para os céus e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É o mesmo Senhor que depois de ser zombado do ladrão na cruz, que ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas agora, às 3 horas da tarde, a angústia do seu coração chega a ponto de desfalecer ele. E ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ninguém conhece o Pai como o Filho. É o que ele fala em João. Ele veio para que o Pai fosse glorificado. E agora, ele experimenta o silêncio. Ele não experimenta o consolo. Deus meu, por que me desamparaste? Diante disso, fazem aqueles que estão perto dele, versos 47 a 50, 47 e 49. E alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias, como ele está falando em aramaico, uma cruz, padecendo dor e sofrimento. E aqueles que ouviam eram provavelmente os fariseus que o crucificaram. Podem muito facilmente terem confundido, chamando por Elias. Afinal de contas, existe uma tradição no século de como Elias foi levado. Ele não passou pela morte, ele foi levado. Ele retornaria para salvar pessoas. Verso 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebedecido de vinagre, embebido de vinagre, e colocado numa ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Novamente não foi por misericórdia.
que era comum se fazer, era para deixar ele bêbado e retardar a morte dele. Outros diziam: deixe que Elias venha. Quando ele clama a Deus, ao experimentar a ira de Deus sobre ele, ao experimentar o peso do pecado, aqueles que assistem zombam dele novamente. No verso 50, última frase, novamente ele clama, ele grita em grande voz. Então, João 10, 17 e 18 fala que a minha vida ninguém a compra, eu a compro. É por isso que Mateus tem a precisão de mostrar que Jesus foi ativo na situação. Ele entregou o seu Espírito. Poderia dizer que Jesus deixou ir a sua vida. Esse é o sentido literal. Então Jesus morreu. Não foi uma morte qualquer. Foi a morte do Filho de Deus. Foi a morte do Messias. Mas foi a morte da morte. Jesus não morreu porque ele era maldito, mas porque se fez maldição em nosso lugar. Jesus não morreu porque era pecador, mas porque se fez pecado em nosso lugar. Jesus não morreu porque ele era culpado, mas para satisfazer a justiça de Deus em nosso lugar. Jesus não morreu para receber um juízo meritório que ele merecia, mas para nos livrar do que merecíamos, a ira de Deus. Eu poderia dizer ainda que Jesus não morreu por nós, Jesus morreu em nosso lugar. Jesus não morreu para te capacitar a ter vida. Essa dor, esse sofrimento que esse capítulo nos mostra, é para dizer que o juízo de Cristo, o juízo de Deus, foi plenamente cumprido. Ele não foi para capacitar você a obedecer a Deus. Jesus morreu para efetivamente pagar o preço do pecado, satisfazer a justiça de Deus, conforme Paulo fala em Romanos 3. Para se fazer maldição em nosso lugar, conforme Paulo fala em Gálatas 3. Jesus não morreu para seguir um exemplo de altruísmo, para que você seguisse o exemplo dele de altruísmo. Jesus morreu para a glória de Deus, para satisfazer a justiça de Deus, para matar a morte, para matar o pecado, para matar e vencer Satanás, conforme Deus anunciou em Gênesis 3,15. Nesse momento, o Espírito foi, Satanás foi derrotado. Nesse momento, quando Cristo morre, a morte morre com ele, e o pecado morre com ele, conforme Paulo fala em Romanos 6. O pecado do eleito não é qualquer morte. Não é a morte de um grande líder, não é a morte de um mártir, não é a morte de quem você ama muito. É a morte que você merecia. Só Ele poderia te substituir. É a morte substitutiva. Por isso que os efeitos dessa morte são imediatos e miraculosos. Olha o verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas.
Este é um evento magnífico. É o fim das cerimônias simbólicas do Antigo Testamento. É o fim das sombras. Agora não há mais a necessidade de sacrifício, de templo, porque Jesus morreu e cumpriu. O Cordeiro Santo foi entregue. Agora Cristo é o templo, por isso o véu é rasgado. Agora Cristo é que intermedia a nossa vida com Deus e não mais um templo. Se rasga o véu do Santo dos Santos. Cristo agora entra no Santo dos Santos. E nele nós também podemos nos achegar a Deus agora. Esse é o primeiro efeito da morte de Cristo. É o cumprimento do pacto da graça. É Cristo garantindo que pela graça agora temos acesso a Deus. É Cristo cumprindo o que foi prometido desde Gênesis 3. Como diz o autor de Hebreus, abra sua Bíblia, Hebreus 6, versos 17 a 20. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Na morte de Cristo, o véu é rasgado. Não precisamos mais de sacerdote. Temos um sacerdote agora da ordem de Melquisedeque, da ordem do próprio Cristo, que tem autoridade em si mesmo, que tem acesso a Deus. É onde colocamos a nossa esperança, é onde nós depositamos a nossa fé. Agora nos achegamos a Deus, e Ele, próprio Cristo, entrega a Deus a sua própria morte. Ele é o sacerdote e Ele é o sacrifício. Ele é a própria oferta e Ele é o sacerdote que entrega a oferta a Deus. Cumpre-se as sombras do Antigo Testamento. Cumpre-se todas as simbologias do Antigo Testamento, cerimoniais que apontavam para este momento esplendoroso. Cristo entra e rasga o véu, tirando todo o empecilho para aquele que está nele. O véu do templo foi rasgado. Este é o primeiro efeito da morte de Cristo. O segundo efeito da morte de Cristo, versos 52 e 53. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A gente não tem muita informação sobre este evento, que é narrado apenas em Mateus. Há muita polêmica a respeito dessa questão da ressurreição desses mortos. Não precisamos entrar nesses detalhes, porque o mais importante, o que é claro a respeito disso aqui, é que na morte de Cristo morre a morte. Na morte de Cristo, o que é morto em Cristo vive. Na morte de Cristo, a morte não tem mais poder. Na morte de Cristo, Cristo vence a morte. Esse é um exemplo que foi dado em Jerusalém com aqueles que morreram em Cristo. Por isso a palavra santos. Não é para todos. Cristo não morreu para dar vida a todos. Cristo morreu para dar vida aos santos, aos que foram separados para Ele.
A morte de Cristo é eficiente. Se Cristo tivesse morrido por todos, Cristo teria ressuscitado e salvo todos. Porque não podemos acrescentar nada. Nós não temos santidade para suportar a ira de Deus, e santidade e divindade como tinha Cristo. Nós não temos condições de acrescentar à obra de Cristo algo que nós mesmos fazemos. Porque, como diria um pregador antigo, a única forma de contribuirmos para a nossa salvação é com os nossos pecados. Porque é a única coisa que sabemos fazer. Pecado. Cristo, Ele dá vida aos seus, aos santos, aos separados. E é isso que esse evento quer dizer. A morte da morte para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. O terceiro efeito, verso 54. O centurião que com ele guardavam, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Trevas desde meio-dia, quando Cristo morre, terremoto na terra, o véu do templo é rasgado. E aqueles mesmos homens que zombaram de Cristo, colocaram coroa de espinhos em sua cabeça, com o caniço batiam no seu rosto, aqueles que sortearam as suas roupas, aqueles que diziam: se és filho de Deus, sobe, desce da cruz, perceberam que essa não era uma morte comum. Perceberam que a morte daquele homem não foi como as outras crucificações que eles passaram. Perceberam que aquelas trevas não era apenas um evento esporádico. Quando Cristo morre, mais uma vez a criação demonstra o quanto ela entendia muito mais do que a gente o peso do pecado ao causar esses terremotos. Aqueles homens reconhecem todo esse evento da morte de Cristo e esses eventos subsequentes à sua morte fez com que o centurião, seja o homem da guarda romana, e aqueles que guardavam o corpo de Cristo, reconhecessem que ele era o Filho de Deus. Eles não reconheceram que ele era um Filho de Deus, ou que ele era filho dos deuses. A linguagem aqui é muito bem definida. Eles reconheceram que era o Filho de Deus. É a linguagem messiânica para se referir ao Messias, o esperado Messias. E era muito provável que o centurião soubesse o que isso significava. Ele morava na Judeia, provavelmente ele já morava na Judeia há algum tempo, ele entendia a linguagem dos judeus. Alguém de fora, não judeu, reconheceu na morte de Cristo que ele era o Filho de Deus. Isso nos mostra uma coisa importante. A fé na divindade de Cristo se dá pela exposição da morte a Cristo. É por isso que Paulo falou que o Evangelho é loucura. Como você pode se alegrar se o seu Salvador morreu? Como você pode crer que Ele é Deus se homens o mataram? Essa é a loucura do Evangelho. O Evangelho, neste momento, até a sexta-feira à tarde, à noite,
pode parecer uma má notícia para quem não tem fé. Mas para quem é santo, ela é a melhor das notícias. Porque a morte de Cristo significou muito mais do que apenas a morte de um judeu revolucionário. Era a morte do Filho de Deus. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E ainda para mostrar como Deus usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, usa as coisas humildes para envergonhar os poderosos. Versos 55 e 56, estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José, e a mulher de Zebedeu. Essas eram mulheres na sociedade romana deveriam estar realmente distantes e quietas, não eram tidas por testemunhas confiáveis, ainda mais eram da Galileia, ou seja, a região mais pobre de Israel, da região onde ficava Israel naquela época. Porém, foram as últimas a ver Jesus, as primeiras a ver Jesus no Senhor, e as primeiras a ver Jesus no Senhor. Deus usa as coisas loucas deste mundo, que seria louco naquela época, para envergonhar os que têm poder. Na noite da sexta-feira, Jesus é sepultado. Cumprindo-se a profecia, sepultado em o sábado é dia de descanso, e Jesus descansa. Mas no domingo, ele ressuscita para nossa justificação. Algumas aplicações. Primeiro, eu gostaria de me referir aos pecadores compreendentes. A você que não é cristão, ou pelo menos não é um cristão seriamente inserido da igreja. O que você tem feito na sua vida é acumulado sobre você a justiça que Cristo recebeu. O seu pecado tem te levado e o levará para um juízo que você não pode suportar. O seu pecado não te levará apenas para a cruz. Pode ser que você morra confortavelmente na sua casa. Mas o seu pecado, a sua dura cerviz, o seu orgulho espiritual, te levará no dia do juízo a enfrentar este que foi julgado, agora te julgando. Você que tem a oportunidade de se arrepender hoje e de crer que esse sangue também foi derramado por você, se não o fizer, se encontrará com seu corpo no dia do juízo para enfrentar o julgamento daquele que é o justo juiz. E se Deus se agradou de moer a Jesus, aqui os pecados foram apenas imputados, ou seja, os pecados não eram dele, porque ele não fará com você. Se você quer trocar uma eternidade de gozo e deleite em Deus por 80 anos nessa vida de prazeres, saiba que o que te espera é o inferno. O que te espera é o juízo justo de Deus.
momento como um lagar. O lagar é onde se fabrica o vinho, aqueles... a gente colocava azul e as pessoas ficavam pisando em cima. Assim será o tormento do pecador. Não pense que o inferno é um lugar onde não há Deus. Não pense que você lidará apenas com a sua consciência ou com o diabo te atormentando. O inferno é onde o diabo e seus anjos serão atormentados por Cristo. Conforme Apocalipse, o cheiro do tormento subirá diante do Cordeiro. Conforme Isaías, o sangue do tormento desses pecadores respingará nas vestes do Cordeiro. Não queira você enfrentar o juízo de Cristo, o juízo de Deus, porque você não é santo, você não é Deus, você é um pecador, um miserável. E o que você merece é ser destruído agora e encontrar Deus irado contra você. O problema do inferno não é a ausência de Deus, o problema do inferno é a presença de Deus sem misericórdia e sem graça. É que Deus estará atormentando todos aqueles que ofendem a Ele, pecam contra Ele, criados para serem perfeitos em imagem dEle, mas ouvem a serpente e agem como Satanás e filhos das trevas, cospem na cruz, escarnecem de Cristo. Se você está nessa situação, só existe uma saída para você, e eu vou te dar uma boa notícia. Cristo morreu para te livrar do inferno. Cristo experimentou todo esse tormento do inferno para te livrar do inferno. Se arrependa do seu pecado. Pare de confiar em si mesmo. Pare de achar que é você quem alcança a sua salvação. Foi Cristo quem garantiu ela numa cruz. Desesperadamente corra para Cristo. Antes de encontrá-lo no julgamento final, faça como um centurião, reconheça que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Antes de encontrá-lo irado contra ti no inferno, faça como aquela mulher que derramou um bálsamo nos seus pés, enxugou com seus cabelos. Se desespere, busque em Cristo a salvação. Fora de Cristo não há outra forma de se salvar. Não existe outro evangelho para eu tentar amenizar o seu assombro com o que eu estou falando. Não existe outra mensagem bíblica. Não adianta você tentar buscar pessoas que falem o que você quer ouvir. A Bíblia já alertou disso. Nos últimos dias muitos buscarão mestres para falarem conforme lhe agrada, conforme Paulo fala lá em 2 Timóteo. Não adianta você achar ruim o que eu estou falando. Pior será enfrentar a realidade do que eu estou falando. Hoje ainda Cristo pode te salvar. Se arrependa. Creia que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. O Evangelho não é algo que você faz. O Evangelho é apenas uma mensagem que você crê e assume para a sua vida. Você crê que Jesus Cristo morreu por você. Apenas isso. Cristo fez tudo. E você será livre da morte para viver em novidade de vida. Assim como foi simbolizado nesse texto que lemos aqueles homens. Morreram na morte de Cristo e no dia da ressurreição apareceram na cidade santa. Você vai morrer em Cristo para uma novidade de vida, uma vida livre da culpa do pecado, livre do tormento do inferno. Se arrependa e creia, porque Cristo salva pecadores do inferno. Quero falar agora aos crentes impenitentes.
Mas você, desde que ressuscitou por uma novidade de vida, muitas vezes cai no seu pecado e deixa ser dominado por Satanás. A primeira coisa que eu quero te falar é: pare de cuspir na cruz de Cristo. Cristo morreu pelos seus pecados. Olhe para o sofrimento de Cristo e não acrescente a sua consciência que você derramou mais peso ainda. Você é um crente e tem se deixado dominar por aquele que não é o seu Senhor. Você é um crente e tem agido como um filho do diabo. Você é um crente e tem feito como os apóstolos, dormido em vez de vigiar e orar. Você é um crente e tem fugido como os apóstolos fizeram. Você é um crente e fez como um centurião, prendeu Jesus na cruz. Cristo morreu pelo seu pecado. Se arrependa dele. Cristo te livrou da ira. Essa graça não te constrange. Não espere para chegar no dia do julgamento e descobrir que você não era contado entre os eleitos. Você está inserido na igreja. Cristo é o sumo sacerdote da igreja. Viva como um santo. Viva como quem é de Cristo. Se arrependa do seu pecado. Crie vergonha na sua cara e viva como um crente. Não ache, não coloque a culpa em Deus, dizendo que você não se arrepende do seu pecado porque Deus não lhe dá arrependimento. Em momento nenhum, alguém pode se justificar de Deus, com Deus, dessa forma. Porque a ordem do apóstolo é clara, que devemos nos arrepender. Cristo foi claro em dizer: se arrependam porque o reino de Deus está próximo. Cristo não diz: se arrependam quando eu te der arrependimento. Cristo diz: se arrependam. Hoje a cruz de Cristo foi exposta a você. Cristo morto e crucificado pelo seu pecado. Até um centurião incrédulo creu. E você, crente, não vai se arrepender do seu pecado? Vai continuar vivendo como um filho das trevas? Se arrependa dos seus pecados. Aos crentes arrependidos, porém sem convicção do perdão, eu quero te dizer hoje, meu irmão, assim como o Evangelho é uma notícia da qual simplesmente cremos que fazemos parte dela, o perdão também. Meu irmão, se você se arrependeu, você já está perdoado. Meu irmão, Cristo morreu pelo seu pecado. Não há nada que você faça que possa acumular a sua consciência a sensação de que você está perdoado. Porque foi Cristo quem morreu pelo seu pecado. Se você se arrependeu, meu irmão, pode se apoderar dessa salvação com todas as suas forças. Se agarre em Cristo. Descanse em Cristo. E assim como aquelas mulheres que viram a morte de Cristo, viram o sepultamento de Cristo, se alegrem porque Cristo ressuscitou para a sua justificação. Você já está perdoado. Se apodere dessa promessa. Creia nessa promessa. Cristo já te livrou. Não dê ouvidos a Satanás, que tenta dizer que você não é crente, que você não é eleito, que você não é filho de Deus, que o seu arrependimento não é sincero. Não creia no que Satanás está dizendo, porque Cristo disse: eu morri por você. Aos crentes, em geral, se soltaram os que eu não falei. Esse é o Evangelho do nosso Senhor. Ele morreu para nos salvar da ira de Deus. Ressuscitou para que vivêssemos em novidade de vida. Não há algo novo que você vá aprender além disso. Só algo profundo. Talvez você esteja nadando em águas rasas.
como aquele que tem acesso direto a Deus, onde Cristo é o seu sumo sacerdote. Viva em Cristo e para Cristo. Seja um santo. Pregue esse Evangelho. Pregue que Jesus Cristo morreu para salvar pecadores. Jesus não morreu para salvar santos. Jesus morreu para salvar pecadores. Ainda aqueles que são impenitentes, mais um lembrete, você não precisa ficar santo para ser crente. Cristo não veio para os santos, mas para os doentes. Não ache que você precisa melhorar um pouco agora a sua vida. Eu ainda estou muito confuso, minha vida ainda está muito bagunçada, e você crente ainda não. Pare de confiar em si mesmo. Esse pensamento vai te levar ao inferno, acumulará a ira sobre você. Creia em Cristo apenas. Venha como estás. De fato, como diz a música, eu creio. Cristo salva o pior dos pecadores. Cristo salva aquele que matou e perseguiu o crente. Cristo fez dele um apóstolo. Cristo salvou o ladrão que outrora zombava dele ainda na cruz. Cristo salva. E a morte de Cristo encobre qualquer pecado. Creio. Sobre a sua cabeça. Santíssimo Deus, estamos constrangidos, Pai, diante disso. Porque percebemos, Pai, que somos pó e cinza. E o que fazemos de nós mesmos só pode ser contado para acrescentar juízo. Mas somos constrangidos pelo teu imenso amor. Amor é entregar o seu próprio Filho para enfrentar o que nós merecíamos enfrentar. Santíssimo Deus, te agradecemos, porque se hoje nos reunimos para cultuar e fazemos em nome de Cristo e pelo Santo Espírito, não por nós mesmos, não porque merecemos. Se hoje podemos cultuar das formas mais simples, sem necessidade nenhuma de coisas externas, mas onde tem 2 ou 3 reunidos, aí podemos cultuar. É porque Cristo nos livrou das cerimônias do Antigo Testamento, para que pudéssemos ter acesso a Ti, ó Pai, por meio dele, o nosso sumo sacerdote. Te agradecemos, Pai, porque podemos crer que Jesus Cristo é o Salvador da igreja. Somos inseridos na igreja. Participamos do sangue e do corpo de Cristo. Temos Cristo. Temos a